já é uma jornada intensa e cheia de descobertas. Mas quando o teu filho recebe um diagnóstico de autismo, essa jornada vem com muitos novos desafios. E para falar sobre esse tema, hoje nós vamos receber a Graciele, que vai nos contar um pouco como ela vive essa maternidade atípica. Seja bem-vinda, Graciele. Bem-vinda, obrigada por aceitar esse convite de vir falar com a gente sobre esse tema que é delicado, né? Mas a gente quer muito te ouvir. Obrigada pelo convite. Bom, eu me chamo Graciele, tenho 43 anos, sou casada e sou mãe do Estevam. Ele tem 9 anos e ele é autista nível 2 de suporte. Ele é um autista não verbal. E eu queria entender, e até para a gente trazer não só a tua história, né, e ajudar outras pessoas que estão passando por isso, mas também informação, né? Eu sei que vai ser uma aula para a gente te ouvir, e eu queria saber desde o início, assim, como foi esse caminho até esse diagnóstico, né? Que daí ele tem 9 anos, né, que tu falou. Quando que vocês descobriram isso? Bom, o Estevam ele foi diagnosticado no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, no dia 2 de abril de 2018. Ele tinha 2 anos na época. E tudo começou porque o Estevam ele teve o desenvolvimento normal, com todas a parte pedagógica ali. Ele fazia tudo que uma criança de até 1 ano e 6 meses fazia. Ele respondia aos nossos chamados, ele falou algumas palavras, ele falava papá, ele pedia água claramente. Então, ele... como é que eu posso falar? Ele interagia com as pessoas e a gente acabou que eu e meu marido, a gente não percebeu que ele parou de falar. E ele parou de interagir simplesmente de um dia para o outro. Tem alguns que falam que esse é o autismo que regride, que ele regrediu nessa parte. Então, o que aconteceu? A gente começou a procurar, começou a investigar e todo mundo diz, mas ele... Por que o Estevam não está mais falando? Antes ele falava Peppa, que ele gostava muito da Peppa. Ele falava Peppa, ele via o desenho, ele já falava ali. Por que ele parou? Tu percebeu isso? E a gente meio que não tinha percebido bem essa questão. E daí foi que a gente começou a investigar, procurar informação, a gente foi atrás. E nessa busca de informação, a gente meio que foi taxado também pelos pediatras. Tipo, vocês estão procurando alguma coisa vocês estão procurando alguma coisa no filho de vocês? Teve uma pediatra que me chamou de louca, porque ele é o menino ele tem preguiça, ele vai falar. Demora mais, está no tempo dele. Por que tu está procurando alguma coisa no teu filho? Então, em função de plano de saúde, aquela coisa toda, tu precisava ter um encaminhamento de um pediatra. Então, a gente precisava passar pelo pediatra. Toda vez que a gente passava, tinha que explicar toda a situação. Então, assim, foi difícil conseguir o primeiro encaminhamento para um fonoaudiólogo. E nesse primeiro momento, nesse 1 ano e meio dele, ele já estava indo na escola? Como é que era? Assim? Não, ele não ia na escola. Daí, o que aconteceu? A gente conseguiu levar ele para um fono. E daí essa fonte disse assim, vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer exames de audição para ver se ele está escutando, porque a gente chamava ele e não respondia mais. Que é uma das características. Isso. Ele andava na ponta dos pés, que também é uma das características do autismo, e ele parou de interagir com os demais. Então, o que a gente fez? Ela disse assim, a fono, vamos colocar ele numa escolinha. A primeira coisa que a gente fez, a gente colocou numa escolinha para ver como é que ele vai se desenvolver. Tipo, vamos esperar uns 3 meses, a gente vai ter um parecer ali da escola. A gente levou ele para a escola, ele ficava no canto dele, ele não interagia, tentavam fazer com que ele interagisse, que ele tentasse se comunicar. Teve um momento que uma das monitoras ali falou assim, eu ouvi ele falando. Quando o teu filho não fala, todo mundo escuta ele falando. Tem essa questão. Todo mundo, mas acho que ele falou tal coisa. Só que a gente nunca não escutava isso, né? E ele tinha quantos anos nesse momento? Ele estava com 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses, mais ou menos, ali, quando ele foi para a escolinha. Isso. Daí, ela disse, não, então vamos procurar agora
A gente passou por aquele processo, viu que não tinha alguma coisa diferente. Não, agora então tu vai passar por um otorrino para fazer os exames e vai passar pelo neurologista. O neurologista pediu vários exames, faz aqueles testes ali dentro do consultório. Então, assim, quando tiver todos os exames prontos, tu me traz aqui. A gente foi para a consulta, mas a gente já sabia, na verdade, né? Alguma coisa ali dentro dizia que tinha alguma coisa diferente. O que também aconteceu, quando eu fiquei grávida, no meu serviço, mais 5 mulheres ficaram grávidas. Então, querendo ou não, a gente comparava. E eu começava a escutar o que elas estavam falando que os filhos dela faziam e que o Estevão não fazia. E daí tu acaba começando a comparar, tu começa a procurar alguma coisa do Google, procura coisas com outras mães ali, tentando, tu não quer comparar, porque todo Mesmo mundo fala. sabendo que a criança tem um desenvolvimento diferente, a gente tem essa coisa de querer comparar, né? Porque às vezes um fala um pouco depois, ou caminha, Isso, né? e tu vai perguntando ali, o que ele fez? Tá, daí tu fica, mas ele não fez isso. Daí... E só que todos foram meninos, deu a casa somente todos as minhas colegas ali na época terem meninos. Então, era uma diferença de 1 mês, 15 dias, 2 meses. Então, era uma coisa que eu conseguia fazer, era comparar ali o que não era para fazer, mas eu fazia. Sim. E daí a gente chegou no consultório da médica lá e daí ela disse, não, ele é autista. E a gente fez todos os exames, ele não tem nenhuma outra comorbidade junta. Então, ele é autista. E nesse momento, assim, eu lembro que eu e meu marido, a gente se olhou. Meu marido trabalha à noite, então estava quase na hora dele trabalhar. E ele disse assim, a gente nem se falou. A gente simplesmente, cada um foi para o seu lado. E eu lembro até hoje que ele mandou uma mensagem. Eu peguei o ônibus errado, me perdi. Nossa. E eu fui para casa com o Estevão. E eu estava a gente estava assim, eu estava no ônibus com ele, ou no Uber, eu não lembro. Eu sei que eu olhava, mas parecia que eu não sabia onde eu estava. Eu não estava ali. Aí fui para casa com diagnósticos. E naquela noite eu chorei bastante. Isso há 8 anos atrás, né? Isso. Que não era um 7 tema... anos atrás. 7 anos atrás. Não era um tema tão presente como hoje, né? Isso. E assim, imagina o baque que deve ter sido tu receber esse diagnóstico. Porque por mais que tu já estava esperando, a certeza não deve ter sido fácil, né? Não foi, porque quando a gente é mãe, a gente tem aqui a gente tem sonhos. A gente imagina várias coisas que tu vai fazer. Tipo, ele tinha 2 anos, eu imaginava que ele ia jogar futebol, que ele ia poder fazer um judô, fazer uma outra atividade. Teve uma época que eu pensei, acho que eu vou colocar ele no colégio militar, que eu quero que ele tenha uma profissão. Daí tu fica imaginando várias coisas. E quando tu recebe o diagnóstico, tudo isso acaba. Mas ele vai falar. Porque as pessoas têm essa questão, mas ele vai falar. Eu já vi ele falando uma palavra, eu vi que ele falou, sempre é um monossílabo, um não, um sim, alguma coisa assim. Mas ele não parece autista, existe essa frase, é a pior frase que existe, ele não parece autista. É que as pessoas procuram uma característica no fenótipo, né? Tipo, na pessoa. Sim. E a gente sabe que o autismo é uma condição genética, né? Isso, então, é uma condição biológica, biológica. Isso é. E ela... Agora tem estudos que falam que ele pode ser genético, assim, mas não tem nada assim claro ainda para a gente, né? Muita coisa está sendo vista agora, né? Porque o que eu percebi, assim, é que não tinha diagnóstico, né? Não tinha tantos casos. E aí, hoje, a gente já tem 1 em cada 160 crianças que tem o diagnóstico, não sei se é diagnóstico que fala, mas que tem o transtorno do espectro autista. Então, a gente vê, isso está cada vez mais presente, talvez porque a gente hoje tem mais acesso aos médicos, né, a ter o diagnóstico. Então, me parece isso também, né, que hoje em dia a gente tem mais isso, porque antigamente tu tratava como, é uma birra, é alguma outra coisa, sabe? Isso que eu percebi, assim, pesquisando, que as pessoas já percebiam, mas tratavam de uma forma, não levavam tão a sério como deve ser, sabe? O que acontece?
antes assim do diagnóstico das pessoas ter esse conhecimento, que em 2017, 2018, quando o Estevão foi diagnosticado, estava acontecendo meio que um boom do autismo, né? Assim, não tinha muitos casos, o que tinha, sempre alguém falava alguma coisa diferente que não era. Por quê? A criança na escola, quando ela ficava quieta, era o jeito dela, deixar ela daquele jeito. Porque ele tá chorando, tá gritando. Porque ele é birrento, que nem tu falou, né? Então, assim, as pessoas não viam isso como algo que estava interferindo no aprendizado ou no desenvolvimento dessa criança. Sempre, ou eles eram deixados de lado ali. Eu lembro, esses tempos eu estava lembrando, assim, que quando eu estava na minha primeira série, existia uma sala especial, que era onde ficavam aquelas crianças que não conseguiam ficar dentro da sala de aula, que ficavam caminhando dentro da sala de aula, ou que não conseguiam aprender, né, que tinham dificuldades. E eu lembro, esses dias eu estava assim, isso veio na minha memória, assim, por que tinha aquela sala especial, né? Às vezes, e nós, dos outros que não eram da sala especial, queriam ir ali naquela sala especial para ver o que tinha diferente. Então, sabia-se que tinha alguma coisa diferente naquelas crianças, mas não sabia o que era. E nem era tratado como autismo ou qualquer outra deficiência ou necessidade que essa criança tinha, né? Sim. Eu acho também que traz muito a negligência médica, porque tu foi em alguns pediatras e acharam que tu estava talvez exagerando naquela tua dúvida, né, de que aquilo pudesse ser o que de fato era. Então, tu acha que isso, muitos casos não foram diagnosticados muito por isso, assim, talvez no início, né, claro que talvez depois, mas acho que também até a questão dos pais, né, de talvez, ou então quererem mascarar aquilo de, não deve ser, eu acho que é o jeito que aquela criança é, porque muitos são diagnosticados tardiamente, né, depois que já estão bem maiores, assim, vejo, assim, que teve bastante caso dessa forma, né. Sim, a questão dos médicos hoje, ela está bem melhor. Eles conseguiram ter essa informação, conseguiram desenvolver não, mas conseguir buscar, né, essa informação que precisa e se especializar. Tem pediatras especializados hoje e neuropediatras que entendem do assunto. Nem todos entendem. Sim. Apenas são neuropediatras. Isso é uma coisa assim que tem que ficar bem clara, porque às vezes tu leva o teu filho num neuropediatra, que é o que trata e que dá o diagnóstico, e ele não tem conhecimento nenhum. E isso acaba atrasando o diagnóstico ali, atrasando o que tu pode intervir no futuro do teu filho. E tem outros que eles estudam muito, sabe? E eles te dão várias dicas e te dão várias informações que tu pode aplicar no teu dia a dia, né? E os pais, é muito difícil. A maioria, eles não aceitam. Sim. Assim, é complicado. A gente, no início, assim, vou ser bem sério, no início a gente não queria falar para ninguém. Não, a gente não vamos falar, vamos deixar para ver o que vai acontecer. Né? Pode ser que não seja verdade, né? A gente não quer aceitar. E a gente procurou vários recursos. Então, uma coisa que eu falo assim, não se apegue no Google. Muita coisa é mentira. A gente foi em osteopata, nunca tinha ouvido falar nessa especialidade. A gente foi em osteopata, a gente buscou vários tipos de recursos ali, que até a tal da cloroquina, que era, na verdade, alvejante, né, água sanitária, né, que diziam que era a cura do autismo. A gente foi em busca de coisas assim que a internet dava. E faz a dieta disso, faz a dieta daquilo, porque que vai melhorar, que vai desenvolver. Tem muita coisa na internet. Sim. E muita coisa que não é verdade, que não vai dar certo. E é só no dia a dia que tu vai entender. O que acontece? Quando a gente tem o diagnóstico, a gente quer procurar a cura. E o autismo não tem cura. O autismo, ele faz parte daquela pessoa, ele faz parte do meu filho, ele faz parte do Estevão. Tipo, eu não posso tirar o autismo dele. Eu tenho que aprender a conviver com ele. A forma de adaptar a rotina, a forma de viver, né?
Isso, e tudo é rotina, que nem tu falou, tudo é rotina. A gente vive 24 horas em função da rotina. E em função dessa rotina, as pessoas acham, mas é uma rotina normal. Não é normal. Não é. E deve ser bem intensa, né? Sim. Mas eu queria muito saber como foi a primeira conversa tu e do teu marido sobre isso, assim. Porque ele foi trabalhar à noite, né? E tu ficou em casa vivendo aquele Luto. luto, né? Eu ia falar, um porque é luto, o né? luto daquela maternidade que tu idealizou e sonhou. Sim. Porque a gente sonha quando a gente está grávida, né? E quando a gente vê o nosso filho ali está, né, no Imagina, puerpério ali, né? Sim. a gente quer aquilo que tu falou, né? Quantos sonhos, quantas idealizações, tudo aquilo é frustrante, né? Então, como foi esse momento de vocês dois para encarar esse desafio juntos, né? Assim, eu sou sempre a otimista. Eu sou sempre aquela que tudo vai dar certo, sabe? Eu não penso que vai dar errado. E meu marido, o Diogo, ele já é um pouco mais, assim, ele é um pouco pessimista, ele acha que não vai dar certo. O que a gente vai fazer agora, né? Então, nessa primeira conversa, a gente... O que eu posso dizer assim para vocês? Na primeira conversa, a gente pensou, o que a gente vai fazer? O que a gente vai procurar? Vamos levar no... Ele começou a ler na internet. Eu li sobre tal assunto. Eu li que a gente tem que buscar tal especialidade. Então, tudo que dizia, a gente ia buscando. Sim. Só que tudo é muito caro. No autismo, assim, é algo absurdo de caro. Para qualquer coisa que a gente vai fazer relacionado ao autismo, é muito caro. Então, assim, a gente tentava alternativas. Mas eu li que teve uma criança que começou a falar com 3 anos. Porque daí aparece o parente, que meu filho falou com 3 para 4 anos, isso é normal. Então, a gente começou a buscar essas informações, assim, né? A gente, nas nossas conversas, foi isso. Era tentar achar alguma forma que o Estevão fosse falar. Essa é a maior preocupação, porque como que ele não vai falar? Como que a gente vai viver isso, né? Sem ele falar, né? Como que a gente vai entender ele? Né? E a nossa maior preocupação de início foi buscar algo que ele falasse. E teve algum momento entre vocês, assim, que houve alguma negação sobre isso ou não? Eu acho que no primeiro momento ali, que a gente não quis falar para ninguém. Assim, e como foi quando vocês falaram? Assim? A gente falou só para minha mãe, para o meu pai, e para minha sogra e para o meu cunhado. Assim, a gente não vai falar para ninguém. Vamos só para os mais chegados. E a gente não vai falar para ninguém. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Se vai acontecer uma mágica, ele vai começar a falar. E não é autismo, né? Ainda na esperança. Nessa esperança que alguma coisa ia mudar. Aí, quando o Estevão foi... ele estava com 2, a gente começou a fazer as terapias. Aí, quando foi para ele fazer 3 anos, logo depois do aniversário dele, ele disse, não, a gente vai falar agora. Não, agora eu vou falar, porque a gente precisa falar, porque era muito... É um fardo, né? Fica difícil. E já estava visível. Não, eu penso que até pela questão de convivência, né? Porque tu também tem que saber lidar com aquele comportamento daquela criança e respeitar aquele espaço dele e as limitações dele, né? Sim. Então, eu acho que é importante as pessoas saberem, né? Justamente para esse convívio. Eu imagino que muito por esse lado também, né? Sim. Eu resolvi dizer, não, a gente vai falar e a gente coloca ali, vamos colocar no Facebook, no Instagram, para as pessoas saberem. Porque... eles precisavam se informar também, né? Porque vai chegar um momento que o Estevão não vai querer ficar no lugar, ele não vai querer abraçar alguém, ele não vai querer beijar alguém. E tem essa coisa de, a criança chegou ali, não, abraça na tia, abraça, ele não vai querer. Sim. E tem que respeitar o espaço uma criança dele. Também que não é autista, não quer. E aí a gente fica naquela, né? Mas por que não dá um beijo? Nossa. E eu estava pesquisando também. Eles são muito sensíveis, né, aos estímulos, então também de respeitar essa criança, né, de saber que ele está ali, não falar tão alto, não é? Não sei se ele tem algum estímulo que acaba incomodando ele. Assim, o Estevão, ele é sensorial,
Então, assim, questão de textura, ele gosta muito de cama elástica, é uma coisa que regula ele. Então, o que é o regular também, né? Isso que as pessoas não entendem. É que ele pode simplesmente, ele pode estar aqui brincando e do nada ele vai começar a chorar. A gente não sabe o porquê que começou aquilo ali, ou se foi a luz que está muito forte, ou foi um barulho que ele escutou que a gente não consegue escutar porque o ouvido dele é bem aguçado, assim, né, a questão da audição. Então, assim, o Estevão, ele é uma criança sensorial. Ele precisa de textura, ele precisa pegar alguma coisa que deixe ele confortável. Uma roupa pode deixar ele desregulado, que a gente fala, né? Às vezes uma roupa, se não ficar boa, ele não vai usar, ele vai chorar. Quando vê, ele vai gritar, né? Na verdade, o Estevão, ele não é uma criança assim que tenha crises, né? Normalmente isso acontece quando ele tem uma carga sensorial muito forte. Às vezes, que no final de semana, que aconteceu agora no final de semana passado, eu levei ele numa festinha, a festinha do Dia das Crianças, né? Tinha cama elástica, foi numa quadra assim de futebol e tinha cama elástica ali. Tinha tudo que ele queria, era a cama elástica. Eu faço com que ele esteja sempre nesses lugares com barulho, com som. Ele coloca a mão no ouvido, ele não usa abafador, ele não gosta. Mas simplesmente ele quis ir embora. Tinha exatamente tudo que ele queria, tudo que ele gosta. E eu tinha me programado para ficar a tarde toda naquele lugar. E a gente conseguiu ficar 1h30, mais ou menos. E ele não quis ficar. E daí ele não fala. O que aconteceu? O que desregulou ele? O que provocou isso que ele quis ir embora, que ele quis sair dali? E essas coisas, o tempo inteiro, a gente tentando adivinhar o que aconteceu. Aí eu cheguei em casa, acho que o que tinha de diferente? Bom, começou a chegar muita gente, pode ter sido isso. Começou a música a ficar mais alta, mas ele não estava colocando muito a mão no ouvido. Aí eu lembrei. Tipo, em casa, depois eu lembrei. Estava tocando a música da Galinha Pintadinha. E ele tá com hiperfoco na Galinha Pintadinha. Então a música parou. E eu não me toquei que a música tinha parado. Ele procurou a música pela quadra ali, pelo campo de futebol. Ele ficou procurando e como ele não achou, ele foi embora. Ele quis ir embora. E daí eu vi que não dava mais. Eu tentei, olha, a cama elástica, vamos fazer outra coisa, outra brincadeira. Tentei ali de alguma forma com que ele ficasse. Não adiantou, ele não ficou. E daí, como ele não quis, eu fui embora. E só em casa eu consegui perceber que era a música da Galinha Pintadinha que tinha parado de tocar. E olha só. Então, são coisas pequenas que vão desregular. Sim. Às vezes que nem ele não tem uma sensibilidade assim muito forte com o som, mas tem sons que ele não consegue. Às vezes quando passa aquelas motos muito barulhentas, que lá incomoda. A gente vai em jogo de futebol, a gente vai em estádio. Eu tenho o hábito de levar o Estevão, assim, sair bastante com ele, para ele conviver com as pessoas e socializar, né? E no estádio tem a questão do foguete. O foguete é uma coisa que desestabiliza muito ele. É uma coisa assim que o último jogo que a gente foi, soltaram 2 foguetes, assim, eu achei que a gente não ia conseguir ficar, porque a gente estava entrando no estádio. E foi uma coisa assim, agora a gente não vai ficar. Daí quando a gente entrou, parou aquela função, ele conseguiu ficar ali no estádio, sabe? Mas são mínimas coisas que vão dar um gatilho para uma crise, para ele desestabilizar. E só que às vezes a gente não consegue perceber de início o que aconteceu. A gente tem que ficar tentando descobrir. Às vezes a gente só descobre depois, que foi o que aconteceu no final de semana. E tu deve ficar muito em alerta sempre, né? Sempre. O que pode gerar um gatilho para ele, o que pode desencadear uma crise, então... E também quando desencadeia do que pode ter acontecido. Então, a mente de uma mãe atípica não para, né? Não descansa. Não, em nenhum momento. A gente não consegue parar. A mãe, parar. de modo geral, não descansa, né? Mas uma atípica, tu tá sempre ali, né? Sempre. Porque tu quer proteger teu filho no que tu puder fazer. Então... Sim. E
não para porque ele começa a dar sinais. A gente está num lugar que ele começa a dar sinais. Olha, às vezes meu marido, ele vai desregular, ele está desregulando. Vamos tentar fazer outra coisa. Vamos tentar mudar o que a gente está fazendo agora, né? Mas é sempre, assim, a gente fica sempre em alerta. Quando a gente vai numa festa de aniversário, né, com uma festa de criança, normalmente os pais eles chegam ali, sentam e as crianças vão brincar. Isso é normal, né? Toda criança chega ali, vai brincar, tu esquece que tem filho, tu senta ali, tu aproveita a festa. No meu caso, não. Quando eu chego numa festa de aniversário, eu tenho que estar junto com ele o tempo todo. Ele vai ir num brinquedo, eu preciso dizer para a monitora que ele não fala. Eu preciso falar para ela que ele não entende os comandos que ela está falando para ele, né? Então, assim, essa tranquilidade que os pais têm numa festa ou num outro ambiente, isso já não acontece com a mãe atípica. A gente está sempre em alerta. Eu preciso o tempo todo estar dando comandos, né? Ou informando para as pessoas, para os monitores, para quem está na festa. Ele não fala, ele não vai entender o que tu está falando. Porque nesse lugar não pode pular. Ele não entende o que tu está falando. Aí eu vou lá, eu converso com ele. Olha, não pode fazer isso. E daí ele presta atenção em mim um pouquinho. Mas eu sei que às vezes vai acontecer que ele não vai fazer o que aquele brinquedo específico não pode fazer, né? Então, assim, isso acontece bastante. Isso sobrecarrega. Não, e para ti é um momento intenso de tensão, né? De prestar atenção, e para a criança também, porque num ambiente como esse a gente sabe que os estímulos são muito maiores, né? Então, e eles, como são muito atentos, né? Eles estão ali, a sensibilidade ao som, aos ruídos, à música, várias questões, né? Então, de estar atenta para auxiliar ele a voltar para aquele momento de conforto, ou identificar alguma situação ali que pode desencadear, né? Que pode ser esse gatilho para ele sair dessa zona de... Tu falou um termo que agora não vou conseguir recordar, mas para ele sair da zona dele ali, né? Para ele se regular. Para ele se desregular. Então, obrigada. E em relação com as outras pessoas, né? Quando tu trouxe esse exemplo da festa de aniversário, que tu comenta, né, da situação dele, como as pessoas recebem isso também, lidam com isso, e como foi também quando tu contou lá no Facebook, no Instagram, que o teu filho tinha, né, essa situação atípica, né? E como as pessoas lidaram com isso, como as pessoas no convívio geral, como que receberam essa informação? Como receberam essa informação e como lidam com isso quando tu tá num ambiente assim com mais pessoas, até na escola, né? Não sei se ele seguiu, né, na escola. Sim, eu esteve ali, tá na escola. Mas assim, quando a gente falou a primeira vez, vem sempre aquelas palavras de apoio, né? Mas quem sabe ele vai falar, porque a questão sempre é a fala, né? Como ele não fala, a questão sempre vem da fala. Sempre tem aquele parente. Tu sempre conhece alguém que tem um parente com autismo, isso é normal. Assim, quando tu é uma mãe atípica com um filho autista, sempre vai ter alguém na família que tem o autismo e que o fulano já falou com tantos anos, às vezes, olha, ou te manda um videozinho, olha só, aconteceu isso com essa criança, né? Então, assim, quando a gente divulgou ali, teve várias... pessoas falando, dando apoio, né, se solidarizando com a gente, mas o que eu vi, assim, que muitas pessoas se distanciaram, e isso acontece, e acontece bastante. Então, as pessoas meio que, eles te compreendem, se tu precisar de mim, pode contar comigo, mas simplesmente as pessoas desaparecem dali, do teu convívio. Então... É complicado, é bem difícil, porque às vezes são as pessoas que estavam junto contigo e simplesmente elas sumiram. E tu não sabe por quê, ou se foi o diagnóstico que separou, mas foi logo depois daquela informação, daquilo que tu divulgou. É mais isso para também lidar, né? Isso, tem mais isso, porque na verdade uma mãe atípica, ela é solitária, né? Tu só consegue falar com uma outra mãe atípica.
Tu não consegue falar com uma mãe típica. É mais difícil a fala, as nossas realidades são totalmente diferentes, né? E que nem tu tinha me perguntado ali na festinha, é complicado porque o Estevam ele não fala, mas ele emite som. Como ele está maior, os sons estão ficando cada vez mais altos. E conforme ele emite som, as pessoas elas te olham. E elas, com o olhar, elas te julgam. Um olhar preconceituoso, né? Isso, é aquele olhar assim de... Não vai fazer ele parar? Por que ele está fazendo aquele Isso som? está me incomodando. Isso, mais ou menos isso. Só que eu, Graciele, e isso cada um acho que tem uma forma de agir, eu não importo. É a maneira dele se expressar. É o jeito que ele aprendeu a se expressar, ele mostrar que ele está feliz. Porque quando ele vai numa festinha, quando ele está com outras pessoas, ele gosta. E isso faz bem para ele. Então, eu não me importo. Quer olhar, quer me julga, mas ele vai continuar fazendo os sons dele, ele vai expressar essa alegria dele. Eu não me importo. Claro, tem outras pessoas, outras mães que se importam, sabe? E isso acaba causando até depressão em algumas mães, que eu já conversei assim, que se sente incomodada, mas eu não me importo. Ele vai ir nos lugares. Ele Sim, vai não vai ir deixar de fazer as coisas com ele por causa disso. das outras pessoas, jamais. Ele vai conviver com as outras crianças, vai ir no shopping, que ele adora ir em shopping. Então, assim, Bom, aquele... eu sempre mantive ele nesses lugares. Eu nunca, veio o autismo, veio o diagnóstico, agora ele não vai mais sair, ele vai ficar num lugarzinho mais fechado. Não. Ele vai frequentar os lugares. Às vezes, que nem em festinhas, logo no início, a gente tinha que ser os primeiros a chegar. A gente chegava junto com o aniversariante. Por quê? Se a gente chegasse no meio da festa, ia ter muita gente e ele não ia querer ficar. Mas se a gente chega, quando não tem ninguém, as pessoas estão chegando depois, ele fica super bem. Ele vai se acostumando com aquela movimentação. Isso, com o barulho, com os estímulos, né? Com aquelas crianças que tem uma criança que grita, outra que ri, que daí vai aparecer um mágico, um palhaço, alguma coisa ali no meio da festa. Tudo bem, desde que ele chegasse no início, junto com o aniversariante. A gente sempre convidava para o aniversário, disse, olha só, eu preciso chegar junto com vocês, senão a gente não vai conseguir ficar. E eu sempre avisava, sabe? Então, agora a gente consegue já chegar um pouquinho depois, mas tudo porque a gente foi adaptando isso, né? A gente foi entendendo esses sinais dele e colocando isso na rotina dele. Na escola, que nem tu me perguntou, ele frequenta a escola a escola normal, não é uma escola especial, né? Eu optei em colocar ele na escola particular, porque eu sabia que a escola pública não ia dar certo. Então, a gente optou, a gente conseguiu fazer isso, colocar ele na escola particular, né? Porque eu não parei de trabalhar. Meu marido também não parou de trabalhar. O que a gente fez? Ele trabalha de noite, eu trabalho de dia. Então, ele leva ele para as terapias. E nos finais de semana, eu que saio um pouco mais com ele, né? Mas a gente não abriu mão das nossas atividades, assim. Teve um momento que a gente, vamos parar tudo, então, eu vou parar de trabalhar. Não, a gente, não, vamos trabalhar e vamos adaptar isso. Né? Isso era uma dúvida que eu queria saber, assim, como foi depois do diagnóstico, né? O que mudou na rotina de vocês e o que vocês tiveram que adaptar, né? Eu imagino que tudo, mas como foi isso, né? Ainda mais agora que tu trouxe para nós que tu não parou de trabalhar, né? E a vida de vocês seguiu normal dentro do normal de vocês, dentro do contexto de vocês, né? Mas uma maternidade atípica, ela tem uma rotina diferente, né? Ela tem adaptações, assim, e eu queria entender um pouquinho mais essa dinâmica de vocês. Assim, tudo é em função de rotina e tudo em função de terapia. É a semana inteira de terapia. Então,
o que a gente optou? A gente não vai... Eu trabalhava 6 horas, então meio turno eu conseguia ficar. Eu trabalhava sempre na parte da tarde, então algumas terapias eu conseguia ir, outras não, outras era meu marido. Mas foi tudo diferente, assim, né? Porque, que nem eu falei, tudo que a gente planejou não foi aquilo que... Não foi o que aconteceu, né? Então, a gente vive as 24 horas, assim, em função do Estevão, mas porque ele tem uma rotina na hora de levantar, para a hora de dormir, para almoçar. O Estevão, ele tem seletividade alimentar também. Então, quando a gente sai, tem que levar a comida do Estevão, porque ele não vai comer. Desafios. Sim, é muito. E até a gente descobrir também a questão da parte sensorial, era muito difícil a gente sair num restaurante com o Estevão, porque ele fazia ânsia de vômito quando ele olhava as pessoas comendo. E isso era uma coisa sensorial. Aí, para a gente poder ir no restaurante, porque a gente não deixou de viver a nossa vida, mas adaptando dentro das rotinas e das necessidades dele, né? E das dificuldades que ele tem ali. Então, a gente queria sair, ir num restaurante, ir num barzinho ali para comer um petisco. E para ir com o Estevão, a gente tinha que botar uma mala, assim, uma mochila na frente dele para ele não enxergar as outras pessoas comendo e nem a gente, porque ele ia começar a fazer ânsia de vômito. Ele começar a fazer ânsia, assim. Então, até a gente descobrir essa parte sensorial dele, que isso fazia parte desse transtorno dele sensorial, que é parte do autismo, teve várias situações difíceis, assim, né? A gente querer que ele comesse num lugar, ele não come, ele não vai comer fora do ambiente dele. A gente tem que levar comida. Em Porto Alegre só tem um restaurante que ele come. Por cima é bem caro. Mas a gente pode sair em Porto Alegre inteira, ele não vai comer em nenhum lugar. Quando a gente chegar neste lugar, ele come tudo que é dentro daquela seletividade dele, é o único lugar que ele vai comer. Então, assim, tem essas dificuldades na rotina, mas a gente não se censurou também, né? A gente precisa trabalhar, então colocar ele numa escola particular. As terapias são caríssimas, não é uma coisa fácil. Quais terapias que ele faz, assim? Porque o espectro, a gente fala, né, espectro, porque cada criança vai ter um traço, não sei se é assim que fala, mas vai desenvolver alguma coisa que ela tem mais sensibilidade, outra não são todas iguais, né? Cada criança é única, né? Cada criança é única, então as dificuldades, as limitações do Estevão é o que vocês estão vivendo. Talvez outra família tenha outras questões. Isso também tem a ver com o grau, né? O grau 1, o grau 2 e o grau 3. É grau mesmo que te fala? Sim. Então, acho que tem a ver com isso, daí dependendo desse grau, mas também o Estevão tem essas peculiaridades e tem outras crianças que vão ter outras também, né? Essa ideia, assim, de que cada criança realmente tem a sua limitação e quais são as atividades que ele faz, as terapias que ele faz, para ele se desenvolver também, sabe? Quais que são essas terapias, como que isso ajuda no desenvolvimento dele, o que tu consegue perceber, assim, que melhorou no desenvolvimento dele. Tá. Eu vou primeiro falar algo que vocês me questionaram ali, o grau do autismo, tá? Tem grau 1, grau 2 e grau 3. O que diferencia esse grau? O grau 1 é uma criança que não precisa de suporte o tempo inteiro. Ela consegue fazer as atividades dela, ela consegue ir no banheiro, ela consegue se alimentar, ela tem um desenvolvimento melhor, só que ela tem algumas limitações. Às vezes ela não consegue com barulho, às vezes barulho muito forte. Normalmente, o grau 1, a criança tem altas habilidades, ela pode ter... Então, assim, ela consegue fazer toda a rotina dela ali, de dormir, de fazer todas as atividades dela sozinha. O grau 2, que é o caso do Estevão, ele precisa de suporte. Por quê? Ele precisa de suporte para ir no banheiro, ele precisa de suporte para tomar banho, ele não toma banho sozinho, para se vestir. Então, para comer também, o Estevão precisa de suporte.
A questão que ele não fala é uma questão também que ele coloca ali no grau 2. E tem o grau 3. O grau 3, que a gente diz que é o autismo severo. São as pessoas que estão dentro do espectro, mas elas podem desenvolver muita agressividade, elas não conseguem se controlar, né? Elas, às vezes, é muito estímulo e elas podem se agredir, elas podem agredir outras pessoas. Isso é o grau 3, é o que precisa muito de suporte, ele não vai conseguir ficar sozinho em nenhum momento. Para a gente poder... Não, obrigada por esse esclarecimento. Nossa, né? foi muito bom, porque eu não sabia desse grau 3. Então, assim, por isso que ele antes até nem tinha a questão de grau 1, grau 2 e grau 3, depois é que foi colocado, assim, para poder até definir, assim, o que cada criança precisa, ou cada adulto, né, porque não é só criança. Referente às terapias, o Estevão hoje ele faz fonoaudiólogo, faz terapia ocupacional sensorial, em questão da ligação dele com as texturas e tudo mais. Ele faz psicopedagoga e faz fonoaudiólogo. Acho que eu falei, né? Faz essas terapias. O que eu também procuro muito, tá, com o Estevão. Tem muitos projetos, né? Então, assim, ele já participou de projetos de esporte. O esporte é a melhor coisa que existe para o autismo, assim. É algo que eles se descobrem dentro do esporte, né? Então, ele participou de um projeto. O projeto não está mais em andamento por questões de verbas, mas foi algo, assim, sensacional, sabe? Porque, que nem eu falei, as crianças típicas conseguem jogar bola. É normal eles jogarem bola, chutar uma bola, pegar uma bola. O Estevão, ele não chutava a bola. Hoje ele chuta, tipo assim, ele deu um chute numa bola. Isso é normal, né? Uma criança, para ele não era normal ele chutar uma bola. Ele jogar a bola com a mão, assim, ainda ele tem dificuldade de pegar a bola e jogar a bola, né? Mas quando ele fez isso a primeira vez, dentro desse projeto, era todo mundo vibrando, entendeu? Porque aquilo ali foi algo assim que, tipo... Foi um avanço para ele, né? Isso, e que, tipo, ele fica muito feliz quando ele faz alguma coisa diferente, que todo mundo aplaude, que vibra com ele, sabe? Então, assim, ele estufa o peito, ele fica, assim, muito feliz com aquilo ali. Ele já participou de projeto de skate. Que lindo, então, assim, eu vou levando. Se tem projetos, tem uma oportunidade, eu vou levando. Eu não sei se ele vai gostar, mas pelo menos eu tentei. Tenta, né? Claro. Então, assim, tem um projeto disso. Vamos levar ele lá para ver o que vai acontecer. Vai se experimentando. Daqui a pouco eles se descobrem em alguma atividade, né? Legal. Então, assim, são essas terapias, esses projetos que a gente vai. E ele vai na escola. Ele estuda de manhã. Ele está no 4º ano. Só que o Estevão não é alfabetizado. Ele tem uma rigidez muito grande. Questão de pegar lápis. Ele não pega um lápis, ele não pinta, ele não gosta de tinta, ele não gosta de massinha de modelar. Então, assim, ele tem essa rigidez. A motricidade dele fina é muito prejudicada, assim, ele não consegue. A motricidade ampla, tem crianças que não conseguem atingir o nível dele, porque ele tem uma motricidade, assim, ampla muito boa. Na escola, eu acho, assim, a gente fez uma ótima escolha na escola. A gente teve muita sorte com os colegas dele, sabe? Os colegas, eles entendem o Estevão. Às vezes nem eu entendo. Eles, assim, olha, eles chegam pra mim, assim, tem uma menina que, assim, ele gosta que faça massagem na mão dele. Tem que fazer a massagem aqui na mão dele. Que bom, ele foi bem recebido. Ele foi bem recebido, eles entendem o que o Estevão não fala. Nos primeiros, pré-4, pré-5, eles perguntavam, professora, quando que o Estevão vai falar? Por que o Estevão não fala? E a professora tinha que dar toda a explicação. Ele sempre teve a monitora ali junto com ele, né? Então, assim, a gente manteve ele na escola porque sempre foi os mesmos coleguinhas ali, né? Então, os colegas entendem ele. Por mais que o Estevão não fala, quando o Estevão chega, eles dão bom dia pro Estevão. Sabe? Por mais que quando o Estevão está num lugar, tu vai dar bom dia para ele, nem vai te olhar, ele vai passar. Né? Porque isso é uma coisa do espectro também, né? Então,
E isso, assim, me deixa muito bem na escola, né? Porque ele vai muito feliz por ir na escola. Ele gosta da escola. Então, assim, é um ambiente que ele se sente seguro ali, né? Então... E teve um episódio, assim, que foi o que me marcou na escola. Assim, então, acho que a gente está no lugar certo. Claro, vai ter sempre aquelas pessoas que vão dizer que não é tudo isso, né? Às vezes tem outras crianças de inclusão na escola, que às vezes os pais não têm a mesma percepção. Mas com o Estevão foi ótimo, tá bom, e a gente está gostando. Teve alguns episódios não muito bons, mas ok. Mas o que me chamou a atenção é que eles têm aula de música. E o professor de música, ele convida o Estevão para ir pro coral. Daí, a primeira vez que a gente se encontrou, assim, na mensagem, ele disse: oi, Estevão, tudo bem? Tu vai no coral, né? Na apresentação do coral. Eu fico olhando, será que ele sabe que o Estevão não fala? Aí eu fiquei pensando assim, né? Tá, ele vai. Mas eu acho que ele não tá, acho que ele não percebeu ainda que o Estevão não fala, foi logo no início. Aí depois, outras vezes, eu passava pelo Estevão, o professor com o Estevão, ele: oi, Estevão, tudo bem? A gente vai ter coral, né? Tu vai ir no coral da escola, né? Aí eu vi que não, era uma forma dele incluir o Estevão. Então, e o Estevão gosta muito de música. Então, as aulas de música daquele professor ali, ele acha o máximo. Então, hoje teve aula de música, quando ele falou: hoje tem aula de música. Ele já acorda feliz, já vai bem faceiro para a escola. Ele vai nos coral. Ele fica lá sentado, olhando, às vezes ele sai, dá uma volta, mas ele participa. Como que é a relação dele com os amigos, assim? Ele consegue ter um bom convívio, ele brinca com as outras crianças ou não? Não. É bem complicado, assim. Na sala de aula, a professora já me falou que ele fica andando, ele vai olhando os cadernos dos colegas, ele, assim... Mas vínculo mesmo não tem, assim, um vínculo, uma amizade. Ele tem uma menina desde o pré-5 que é amiguíssima dele, assim, sabe? Que é a da massagem. Que é a da massagem, que ela cuida dele, ela sabe o que o Estevão não gosta, o que ele gosta. Se às vezes ele se desregula, ela vai lá tentar ajudar, sabe? Tipo, não é uma... Ela não tem essa obrigação, mas é uma coisa dela fazer isso, né? Sim. E todos eles entendem, às vezes, quando o Estevão se desregula, o que está acontecendo, né? Então, eu acho que é por questão de vínculo, de eles estarem muito tempo junto. Mas ele não consegue, assim, ficar brincando muito tempo ali junto com eles. O professor até de Educação Física me falou que, às vezes, ele pega a bola e vai brincar sozinho no canto. Não faz atividade com os outros, né? Então, não é sempre que ele vai estar ali junto com os outros, mas ele está no mesmo ambiente que eles. Ele vai na escola, né? Ele participa ali da... Eu achei muito legal ele participar da aula de canto, assim, do coral, sabe? De estar ali porque ele gosta de música e está participando. Isso, assim, que bacana. E, inclusive para as outras crianças também, né? De ver ele, assim, de incluir ele. Que legal. Que bacana esse relato. E a escola tem outros casos de crianças? Sim, a escola tem bastante crianças de inclusão. Eu sempre tive uma relação muito boa com a escola, em relação com o Estevão. Eu nunca tive problema com as monitoras. Acredito, assim, que referente às monitoras, nesse ambiente de inclusão, ainda tem muita coisa para acontecer. Sabe? É muito fraco. Passinhos. Porque tem coisas que elas não conseguem. E tem muitas monitoras muito novas, elas vêm através de estágios, né, que acontece. Então, tem momentos, assim, que a gente tem essa dificuldade, né, porque às vezes são muito novas, às vezes elas chegam, ficam um dia, 2, saem. Mas eu tenho, assim, das monitoras que passaram com o Estevão, eu não tenho nenhuma, assim, para reclamar. A gente virou amiga, sabe? Tanto, agora eu estava lembrando, quando eu estava vindo para cá, ainda eu lembrei de uma monitora que, na verdade, não foi monitora dele, foi monitora do coleguinha, porque ele tem um colega com síndrome de Down.
né? Então, são 2 alunos de inclusão, acho que agora até tem mais alunos de inclusão dentro da sala. E essa monitora, um dia ela me chamou, ela nem estava mais na escola, né? Ela me chamou e disse assim, Graça, eu preciso falar contigo, porque eu vou fazer um livro. E eu queria ver contigo, porque esse livro, quando eu estava escrevendo, eu estava pensando no Estevão. De tudo o que ela viu dele ali. E eu preciso saber, eu quero ler esse livro para ti, para ver se realmente é isso. Ela disse, eu me baseei em que eu convivi com o Estevão e com outro aluno de inclusão que ela tinha numa outra escola. Eu disse, tudo bem. Aí a gente conversou, ela fez esse livro, eu tenho o livro, que foi nessa vivência que ela teve com o Estevão, que ela fala muito que o Estevão ele fala pelo olhar. Para te entender o Estevão, tu tem que entender o olhar dele, sabe? Porque é como ele se expressa no olhar. Quando tu olha para ele, tu sabe que alguma coisa está difícil, alguma coisa que ele está muito feliz, é através do olhar. E nesse livro ela fala dessa questão do olhar, dessa questão da mãe tentar entender esse olhar, que a gente tem que... às vezes ele te pega pela mão, mas é pelo olhar dele que eu consigo entender realmente o que ele quer, né? Então, e referente à escola, assim, eu não tenho nenhum tipo assim, a gente já passou por algumas situações, mas nada que eu não consegui contornar ali, né? E as monitoras, para mim, elas sempre foram muito especiais, assim, né? Na questão do desenvolvimento do Estevão. Tanto que ele, até hoje, quando ele encontra elas, ele abraça, ele fica feliz, ele pega pela mão, né? Então, cada uma, assim, tem uma sementinha dentro do Estevão. Ah, que legal. É. E por ele ter essa questão da fala, né? A comunicação entre vocês vai muito nisso que tu falou, né? De tu conhecer ele talvez pelos gestos dele e pelo olhar que ele dá. Porque nós, como mães, nós conseguimos muito entender o nosso filho, né? Ele dá ali, a tua filha está um pouco meio assim, tu já consegue ver pelo olhar dela, pela forma como ela está se comportando. Na tua realidade é mais ainda, né? Porque é a tua maneira de comunicar com ele. Como que é essa maternidade onde... Porque, né, me corrige se eu estiver falando uma besteira, mas... Se tu tem um filho que tem uma questão de... né, por exemplo, é surdo-mudo, por exemplo. Tem essa limitação. Tu tem como falar com ele por a linguagem dos sinais. E vocês têm como se comunicar. Nessa tua maternidade, ele tem essa limitação da fala. Como que vocês... Vai ser sempre assim? Existe como reverter essa situação? Esse desafio na questão de comunicação mesmo? Assim, existe a comunicação alternativa, que são tipo umas pranchetas ou uns cards, onde tem ali que ele quer água, ele vai mostrar que ele quer água. O Estevão não usa essa comunicação alternativa ainda. Tá? A gente está tentando ainda com ele usar essa comunicação, mas através... Às vezes tem tablets também que eles vão dando sinais ali do que eles querem, que já é preparado para eles poderem se comunicar, que se chama comunicação alternativa. O Estevão ainda não usa essa comunicação alternativa. Com o Estevão ele pega pela tua mão, ele não pega nada e ele não aponta nada com a mão dele. Ele pega a tua mão para te pegar o que ele quer. Ou ele pega a tua mão para apontar onde ele quer o que ele quer, onde está ali o que ele precisa, isso. E é muito pelo olhar. A gente entende ele pelo olhar, assim, só convivendo assim com o Estevão para te entender o que ele fala pelo olhar o tempo inteiro. E é difícil, é bem complicado, sabe? Porque teve situações assim, principalmente quando ele está doente. O que a gente vai fazer? Né? Essa situação assim, porque às vezes ele está com febre, daí ele fica mais cabisbaixo, daí ele fica triste, parece que ele fica triste ali, né? E a gente não sabe se ele está sentindo alguma dor, o que está incomodando, às vezes ele começa a chorar. E o que a gente vai fazer? A gente não sabe, então a gente tenta entender, a gente tenta apertar para ver se dói em algum lugar.
A gente precisa levar no médico e é complicado, porque a gente não sabe se ele está com dor de garganta, se ele está com dor de ouvido. Outra criança vai colocar a mão para... Ele não aponta onde está doendo. Ele não mostra onde está doendo. A gente tem que ir ali adivinhando no tato, assim. Entender. É como se a gente tivesse uma venda e a gente tentar adivinhar o que está acontecendo ali. Mas é complicado e, ao mesmo tempo, assim, é um instinto materno. E esse instinto, assim, ele fica muito aguçado nessa parte de ter uma criança atípica. E dentro, isso é um desafio, deve ser muito forte, muito grande, né? Esse desafio nessa questão de comunicação. E qual, dentre desses 9 anos de maternidade atípica, qual foi o maior desafio? Qual foi a situação, assim, que não foi fácil passar por isso aqui? Eu acho que o que mais marcou, que eu sempre falo, foi a primeira crise que ele teve. Foi no meio da pandemia, 2020. Eu estava trabalhando em home office e a empresa que eu trabalhava na época, e eu vou falar sobre isso porque envolve uma questão da empresa, tá? Ela disponibilizou psicólogos para pais atípicos da empresa durante a pandemia. Então a gente tinha esse acesso. Quando a gente precisava de alguma coisa, que via que a coisa não estava dando certo, a gente acionava o psicólogo para nos ajudar ali, né? E no meio daquela pandemia, o que a gente vai fazer com uma criança atípica? A gente precisava descobrir coisas para fazer ali. E ele gostava muito de cama elástica, vamos comprar uma cama elástica. A gente comprou a cama elástica. A cama elástica foi a melhor coisa que a gente fez na pandemia, ter comprado aquela cama elástica, uma coisa para ele brincar. Só que durante esse processo ali da pandemia, nasceu o primo dele. Então, o primo dele devia estar com uns 4, 5 meses, mais ou menos. A gente comprou a cama elástica no meio daquela pandemia, não pode sair de casa. Até minha sogra estava lá. Minha sogra pegou o primo do Estevão e colocou na cama elástica, assim, para brincar, né? Senta aqui, brinca, assim. Depois que ali, o Estevão não entrou mais na cama elástica. E ele começou a ficar agitado, e ele chorava. E de noite ele não dormiu. E o Estevão, ele dorme muito bem, diferente de outras crianças atípicas, né? Normalmente, o autista, ele tem uma dificuldade muito grande em dormir. O Estevão, ele sempre dormiu muito bem, então 7, 8 horas da noite ele está dormindo e acorda só no outro dia. E depois daquilo ali, o Estevão começou a ficar inquieto. Foram 1, 2 noites ali que ele não dormia, ele acordava no meio da noite, meio que tendo uns pesadelos, assim. E chegou um dia que ele chorou o dia inteiro. A gente não sabia o que fazer, e ele não parava de chorar. E daí a gente começou a chorar junto, porque daí a gente não sabia mais o que fazer. A gente estava acho que estava na minha sogra, daí a gente foi para casa. O Estevão, ele não parou de chorar, ele gosta de andar de carro, e dentro do carro ele não parava de chorar, a gente andava com ele e nada fazia, a gente foi para casa, conseguimos fazer ele dormir. E a gente ficou exausto, assim, a gente não sabia o que fazer. Aí o que eu fiz? Eu disse, vou chamar a psicóloga para conversar. Eu já não sei mais o que eu vou fazer. E daí foi quando eu chamei a psicóloga da empresa. Daí, quando ela falou comigo, oi, Grisele, tudo bem? Eu, tudo bem. Eu disse, não tá tudo bem. Pela tua voz, não tá tudo bem. Eu disse, não, é que aconteceu uma situação e o Estevão não para de chorar, eu não sei o que eu faço e eu não sei para onde ir. Ela disse, tá, me conta o que aconteceu. Então, eu expliquei toda a situação, né, da cama elástica, tudo dela, assim, invadiram o espaço dele. E assim, como assim? Elas invadiram o espaço dele, a cama elástica. Troca a cama elástica de lugar e diz para ele que ninguém vai entrar na cama elástica sem que ele deixe. Se eu somente vai entrar quem ele vai deixar. Vou trocar, mas não pode ser isso, né? Pensei, ela nem... A escola nem sabe o que ela está falando, capaz que vai ser isso. O que eu fiz? Eu troquei a cama elástica de lugar, chamei ele, disse, Estevão, olha só, a cama elástica vai ficar aqui e só vai entrar quem tu quiser. Ninguém mais vai entrar nessa cama elástica. Ele olhou para mim e fez assim, como se fosse um alívio. Passou. Ele dormiu super bem. A cama elástica ficou lá no outro lugar e só entrava quem ele queria. E, tipo assim, esse foi o marco, assim, da crise dele no autismo.
Era o espaço dele? É né? o espaço dele, invadir o espaço dele. E no autismo tem isso, tu não pode invadir o espaço dele. Aquele é o espaço dele, aquele é o mundo dele. Então, eu não sabia disso. Então, agora, às vezes, quando eu vejo que alguma coisa está saindo, eu digo, olha, alguém está invadindo o espaço dele, alguma coisa está acontecendo. Né? E Mais um alerta que tu... É mais um alerta. E que eu tenho para falar também. Gente, psicólogo é vida. Eu ia fazer essa pergunta. Tu faz terapia? Eu não faço mais, eu já fiz, tá? E psicólogo é vida. Quando às vezes, não vou fazer, faz porque é vida. Ela te escuta, ela te entende, ela acha soluções que tu jamais eu nunca ia imaginar que alguém era a cama elástica que tava É que tu tá tão ali, imagina tu só tão o imersa choro o nisso, dia né? inteiro. E aí tu tenta ver o que está acontecendo com teu filho para tentar sanar aquele sofrimento, né? Porque é um sofrimento que a criança está. E tu não consegue ver, tu tá no olho do furacão, né? Sim. Então, realmente, ter esse olhar, um olhar, né, profissional, de uma pessoa que estudou, que sabe de várias coisas, assim, e poder te orientar nesse momento, que bom que tu teve esse apoio ali, né? E se puder, sempre a gente fazer... Eu já fiz terapia também, agora eu não estou fazendo, mas o quanto é bom, assim, pra gente realmente ter esse momento, porque tu vive a vida em função de tudo isso, né? E quando que tu tem tempo para ti? Quando que tu quer esse teu momento hoje, assim, na tua rotina com Mulher. Olha, demorou um pouquinho. Não foi assim nos primeiros anos, foi bem complicado, eu não tive tempo. Realmente, porque tudo era em função de terapia, de descoberta, de tentar entender o que o Estevão estava precisando, né? Então, eu meio que me deixei de lado, Tá se sabe? anulando enquanto mulher Sim. e vira mãe. E isso o tempo todo, assim. E o casamento também, né? Sim, Deve também e ter- tem uma coisa importante, tá? Falando em casamento, quando até eu me apresentei, eu falei que eu era casada. A maioria das mães com filho atípico, com filho dentro do espectro autista, elas são abandonadas. Eu A ia mãe até vive, perguntar isso, né? a mãe vive sozinha. 80% mais ou menos das mulheres com filhos dentro do espectro, elas são solteiras, elas são sozinhas porque os pais realmente abandonaram. Eles largaram, eles não pegam nem às vezes tem ordem judicial ali dentro de um processo, alguma coisa assim, eles não pegam. Eles não querem ter o contato com o filho. Então, assim, eu casada, assim, né, com meu marido, eu sou um mínimo, assim, dentro dessa estatística. E meu marido, ele sempre me apoiou em tudo, sabe? Ele sempre esteve ali comigo e a gente sempre junto, sabe? Nessa, a gente Parceiros, né? Vamos passar por essa juntos. Isso, sempre foi o tempo todo assim, a gente foi junto. E ele é um super pai, né? E ele também é uma pessoa que sempre está sempre me elogiando, sabe? Então, assim, por mais que... Aí teve aquele momento, assim, que eu não me cuidava, que era tudo pro Estevão, era tudo para ele, mas ele estava sempre ali. Ai, tu tá bonita hoje, não sei o quê, sabe? Sempre daquele elogio, aquela coisa, sabe? Né? Que ia te ajudando. E assim, ó, agradeço muito, sabe? Por ter ele, assim, do meu lado ali, por cuidar tanto de mim como do meu filho, né? Mas realmente teve uma época assim que eu me anulei totalmente, era tudo pro Estevão, era com o Estevão, e eu não me cuidava, engordei bastante, né? Então estou em processo ainda de emagrecimento, mas eu me olhava no espelho e não me via realmente, né? Assim, era só a mãe do Estevão, não era a Graciele que estava ali. Então, no início desse ano, a gente fez a primeira viagem sozinhos, juntos, sabe? Então, assim, a gente começou, acho que agora a gente consegue respirar um pouquinho melhor. Ele está com 9 anos, ele consegue ficar com minha mãe e com meu pai, né? Então, assim, aos pouquinhos a gente está se redescobrindo, assim. Mas é bem difícil, assim. Nos primeiros anos, eu acho que tu realmente não consegue fazer esses dois. Tudo novo, né? É tudo novo. E são muitas informações, é muito...
É muita descoberta, eu acho que juntos, né? Mas, e faz falta, sabe, tu se cuidar. Porque tu chega num momento assim, e quando eu não estiver aqui? E foi, acho que essa pergunta que eu disse, e se eu não estiver aqui? Eu preciso me cuidar. Aí eu comecei a cuidar da minha saúde, eu comecei a cuidar do meu psicológico, eu comecei a fazer leituras. Tinha parado de ler um pouco, assim, né? Então, eu comecei a ler, saio sozinha. Os prazeres da vida, também, né? E tu precisa também estar bem. Sim. Para estar bem com ele, né? Pra Para ele ele também também, estar bem, né? com Isso certeza. é um pilar bem importante, assim, no tudo, assim, né? Nós, como mães, não atípicas, né? Mas nós também, né? Eu acho que eu, por exemplo, a minha filha tem 2 anos e 8, né? Ela é muito novinha. Mas eu ainda não consegui voltar para academia. E assim, te ouvindo, eu não tenho todas essas demandas que tu tem, são outras, né? A gente tem outros desafios, e até a gente estava conversando antes de gravar, que são realidades diferentes, né? Cada uma de nós tem os seus desafios e as suas intensidades, né? Que são realidades diferentes. Mas eu ainda não consegui. Porque ou eu tô trabalhando e depois já tô com ela, e a gente vai se deixando para depois, né? Porque a gente prioriza, claro, que o nosso filho naquele momento. Mas é isso, assim, né? Da gente também parar e se ver também como... Não, pera, eu sou a Brenda, tenho minha vida pessoal, e a gente também tem que olhar para isso, né? É importante para a gente estar bem, né? E como tu tinha falado também, que uma mãe atípica, ela é muito solitária, né? E o quanto isso também é importante, a questão da terapia, em dia. E também, não sei se existe, assim, grupos de apoio, não sei, grupos de outras mães que também vivem a mesma ou parecida realidade contigo. Sim, normalmente a gente se encontra, até foi a Shana Miller que falou, as mães atípicas, elas se encontram na sala de espera das terapias. E ali a gente faz um vínculo. A gente sabe quem é o que está chegando a primeira vez, quem já está acostumado, e ali a gente vai se olhando e vai se conhecendo, e a gente vai começar a conversar. Eu já fui vice-presidente de uma associação dos autistas da cidade de Alvorada, né, do grupo de pais autistas ali da cidade de Alvorada. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp e ali a gente vai conversando. Às vezes tem, o meu filho aconteceu isso, ele está tomando tal medicação, o que tu acha disso? O que aconteceu com o teu filho quando ele toma tal medicação? Os nossos assuntos, eles são sempre em função deles, em função de uma medicação. Porque, ele está tomando medicação, deu tal reação. Alguém aconteceu isso? Aí a gente começa a conversar sobre isso. Ele foi para a escola, mas teve um problema com a monitora lá. A escola não quer ficar com ele. Ele está ficando só 45 minutos na escola. Eu levei no posto de saúde e não teve prioridade. Daí os assuntos, eles acabam virando isso. E cada um com um assunto diferente, com realidades diferentes, mas a gente sempre se encontra no autismo. Que é o que acontece. É o ponto ali, é o autismo. É aquela fila que tu não conseguiu a prioridade lá no posto de saúde ou no banco que tu foi com a criança atípica, ou é na escola, que a escola não é inclusiva, a escola deixa teu filho ficar só 45 minutos, porque numa escola pública hoje é 3 crianças para um monitor. E uma das minhas questões de não deixar o Estevão ir para a escola pública foi essa, porque eu sabia que ele não ia conseguir ficar uma pessoa ficar com 3 crianças atípicas. Isso não tem como, porque vai sobrecarregar o profissional e a criança fica desassistida também. E como que funciona essa questão do monitor que tu traz, né? Como é que é essa dinâmica? No caso do Estevão, né? É uma monitora para ele só? Sim. Nesse caso? É uma monitora para ele, que ajuda ele nas atividades dentro da sala. Ela fica dentro da sala com ele? Sim, ele fica o tempo todo. Ele não pode ficar sozinho. Ele não é uma criança funcional. Até porque ele precisa de auxílio para ir ao banheiro, como tu mesma falou, para comer, então... E também ele não tem
essa parte de pegar o lápis que tu comentou, né? Então ele Isso. precisa de auxílio o tempo todo. Sim, ele tem que ter o suporte o tempo todo. Para ir para o pátio, para ir brincar com os outros colegas, para ir no recreio. Então, assim, o tempo inteiro. Desde a hora que eu chego na escola, a monitora ela vai pegar ele e ela vai ficar com ele até a hora dele sair da escola. Então, o tempo inteiro ela fica com ele. Isso porque é uma escola particular, nem todas, mesmo sendo particular, elas têm esse suporte. Eu ia perguntar isso também, se isso é como se fosse uma lei, por exemplo. Tipo, Sim. se tu tem um aluno com essas condições, tu precisa de ter, por exemplo, uma monitora para essa criança. Isso é uma questão de lei mesmo. Isso, é uma lei. A criança tem que ter esse direito de... Sim, eles têm o direito de ter um monitor com eles dentro da sala de aula. E eles têm que ficar o tempo inteiro. Só que não tem monitor suficiente. Principalmente escola pública não tem. Então, normalmente, o que acontece são 3 alunos com um monitor. Aí, aquele monitor ele fica sobrecarregado, ele não vai ficar. Deve ter muita também Sim. rotatividade, né? E eu imagino que para as crianças com essas condições é ruim ficar trocando toda hora, né? Sim. Uma criança que não tem esse aspecto, você fala? Espectro. Estamos todos aprendendo aqui. Ele já é um pouco difícil, assim, por exemplo, minha filha na escola, se troca a professora, eu sinto que ela sente isso, né? Imagina no caso deles. Eles sentem muito. E uma particularidade, eu vou falar do Estevão, tá? Uma particularidade do Estevão. Quando troca a monitora, ele não vai no banheiro. Nossa. Ele não vai. E leva em torno de 1 mês, 2 meses para ele conseguir ir no banheiro. Fica o turno inteiro. O turno inteiro. Às vezes eles têm que me ligar, tipo, nossa, Estevão não foi no banheiro, ele quer ir no banheiro, daí ele começa a ficar irritado. Aí ele não quer ir, ele não vai e não entra no banheiro em hipótese alguma. É uma coisa dele, assim, que ele não vai. Daí elas me ligam, a gente tem que ir lá buscar ele para ele poder ir no banheiro. Então, assim, imagina... eu fico pensando assim, imagina o Estevão numa escola pública. Primeiro que o Estevão vai no banheiro por comandos. Estevão, vamos no banheiro. Tá, baixa a calça. Ergue a tampa do vaso. Faz o xixi agora. Puxa a calça. É tudo por comandos. Ele sempre tem que ter um comando ali para ele fazer as atividades dele, né? Então, ele não ia ficar. Sim, ia ser muito difícil. Ele ia ficar muito desamparado, desassistido. Isso. Né? Teve assim, no início do ano, acabou tendo que trocar a monitora ali. Então, foram uns 2 meses ali bem complicado, porque daí, do nada, eles ligavam. O Estevão não foi no banheiro, daí tinha que buscar. Ele tinha que ir para casa, porque daí não é que ele vai ficar segurando o tempo todo. Daí ele começa a ficar irritado, ele começa a ficar muito brabo. E daí ele já começa a se agitar e não deixa ninguém chegar perto. Daí E ele já entra numa crise nesse caso? Sim, daí ele já entra numa crise, ele começa a chorar e daí eles não conseguem entender o que ele quer. Na verdade, ele queria ir no banheiro. E assim, É que para ele é uma mudança muito brusca, né? Se tu for pensar, porque a gente diz assim que ele não tem esses vínculos, né? Mas na verdade ele está habituado com os coleguinhas, está ali com esse profissional que está auxiliando ele. Então essa ruptura para ele é muito impactante, né? Sim. E aí talvez essa dificuldade dele não ir no banheiro e até pegar a confiança, imagina, nessa outra pessoa para começar a ir no banheiro. E ela também entender ele, né? Porque ela recém chegou, né? E sempre elas falam assim, a maior dificuldade era porque não fala, estão tentando adivinhar ali o que está acontecendo. E essa questão de troca, quando inicia o ano, eu tenho que... Fazer uma adaptação nele ou não? Tem que fazer toda uma adaptação. Por quê? Muda de sala de aula e muda o professor. Aí eu ligo para a escola, eu tenho que pedir foto da sala, foto da porta da sala, de todo o ambiente da sala, e eu colo na geladeira. Aí toda vez que a gente vai sair, agora tu vai entrar nesta sala aqui. Não é mais naquela sala. Agora é essa aqui, a tua professora. A professora mudou. Isso leva 1, 2 semanas, porque ele quer entrar na sala que era do ano anterior, com a professora do ano anterior. Então, daí, sempre tem essa adaptação. Mudança para ele, é tudo com previsão. Eu tenho que tudo avisar com antecedência do que vai acontecer.
Então, assim, essa questão de mudança de monitor ali, para ele, Precisa ser previsível. sim. E essa questão voltando assim, essas limitações dele, né? Tanto da fala, quanto ele ir ao banheiro, ele comer. Isso sempre vai ser a vida dele assim? Ou é porque ele ainda tem 9 anos? Tem como evoluir essa parte? Tem como evoluir com as terapias. Nosso maior assim, desejo é que ele se torne uma criança funcional, né? Então, isso vai envolver muito a questão de terapia, de entender mesmo a rotina ali, né? Ele ser essa rotina que a gente fala ali, ele entender que ele pode ir no banheiro sozinho, que ele pode pegar algo no armário sozinho, né? Então, coisas assim que tornem ele bem funcional, mas a gente não sabe quando. Isso é tudo muito imprevisível. Pode ser que daqui 1, 2 meses ele se torne uma criança mais funcional, a gente não sabe. É que às vezes ele evolui muito, né? Ele consegue fazer coisas que a gente fala, como é que ele conseguiu fazer tal coisa, né? Agora ele cumprimenta com um soquinho. Mas pode ser que ele nunca faça mais isso, e já aconteceu de ele ter algumas evoluções e simplesmente ele voltar. Então, depende muito. E essas terapias devem ser com frequência? Sim, toda semana. Ele vai 3 vezes na semana nas terapias. Em torno de 2 a 3 horas cada terapia. Cada sessão ali, né? Que inclui todas essas terapias que ele faz. E tu, assim, o que tu acha que nós, assim, como um todo, em sociedade, assim, ainda precisa melhorar com o autismo? Ai, precisa, né? Bom, assim... Mas o que tu encontra hoje como maiores dificuldades e que tu, no teu olhar, essas coisas deveriam melhorar? Assim, o autista normalmente ele está identificado com cordão, né? O que a sociedade precisa entender? A gente não quer mostrar que ele é uma criança autista. Não é isso, ou que ele é uma pessoa autista. A gente quer mostrar que ele tem uma limitação e que vai chegar um momento que ele vai precisar ter uma preferência. A gente não está pedindo, a gente não quer passar na frente de ninguém, né? Às vezes as pessoas assim, tá num posto de saúde, tá? Que isso aconteceu também faz pouco tempo comigo. O Estevão, ele não gosta de ir no posto de saúde, ele faz as vacinas, tudo, mas ele não gosta de ir. Então, é um dos lugares, normalmente eu não exijo que o Estevão passe na frente, porque é uma forma que eu encontrei de ele entender que ele vive numa sociedade e que nessa sociedade ele tem direitos e deveres. O dever é, se ele precisa ficar numa fila, ele vai ter que ficar numa fila, porque não vai ser sempre que vão poder passar ele na frente, né? Mas ele tem direito, que a criança tem preferência, o autista tem preferência. Mas se ele puder esperar, ele vai esperar. Porque ele tem que entender que cada um tem a sua vez, né? E a sociedade hoje, ela entende que uma pessoa com um crachá, ela quer passar na frente. E a gente não quer passar na frente. Tem pessoas que não conseguem ficar num lugar diferente. Elas não conseguem ficar muito tempo paradas, que nem a gente está sentado aqui. Raramente um autista vai ficar todo o tempo que a gente está aqui conversando. Eles não conseguem, eles vão ficar caminhando. Eles vão lá, eles voltam, eles sentam, ele levanta. Então, é isso que a sociedade não entende. O cordão do autismo, o autismo, ele não quer passar na frente de ninguém. Ele quer que as pessoas entendam que eles não conseguem ficar naquele lugar, que nem elas ficam, né? A gente não quer, o que a gente não quer hoje é pessoas julgando, né? O olhar, ele machuca muito. Tem pessoas que não conseguem sair porque o olhar, ele julga aquelas pessoas. Quando uma pessoa entra em crise na rua, ou quando eles não conseguem... às vezes um autista que é verbal, ele entra em crise e ele não consegue falar o que está acontecendo com ele. E às vezes as pessoas ficam olhando, julgando, isso é birra, que nem tu falou, isso aí foi porque não deram educação, né?
Que nem o Estevão, ele faz sons, as pessoas ficam olhando assim, julgando, né, aquele som que ele faz. Então, a sociedade ainda ela peca nisso, ela peca nesse aspecto. Tem muita coisa boa, inclusiva tem, mas a inclusão hoje não é permitir que o autista acesse um lugar. É entender que o autista faz parte daquilo ali. E tu tem que aceitar. Tu tem que viver aquilo ali, entendeu? Entender que o autista faz parte. E ele vai estar o tempo todo ali, né? E a inclusão é isso. É entender que ele vai conviver contigo, né? Não é, é obrigação. Agora tem uma lei, então vamos botar os autistas aqui. Não é isso. Sim. E tu como mãe atípica, né? Tem alguma mensagem que tu gostaria de passar para outras mães atípicas ou para uma mãe que descobriu agora, tá lá igual a Grace, lá naquele momento que recebeu aquela notícia? Bom, o luto ele existe e ele vai existir, mas a gente pode transformar esse luto numa luta, e essa luta ela é diária, essa luta ela é constante, né? Então, o que eu posso dizer é: não desista. Não ache que eles não são capazes, porque eles são. Eles entendem tudo que a gente fala, tudo mesmo. Eles são extremamente inteligentes. E uma coisa que eu sempre falo assim pro Estevão, todo dia de manhã eu explico para ele toda a rotina dele, mas eu disse assim: tu vai conseguir, porque tu é muito inteligente. E eu acho que falar isso, né, para eles é algo assim que dá aumenta o ego deles, deixa eles mais felizes, né? Então, não desistir. É difícil, é muito difícil. É complicado, é muito complicado. Mas tentar respeitar o espaço deles, né? E dizer que eles vão conseguir, porque isso é o que vai deixar eles assim confiantes. Né? Passar essa segurança com certeza para eles, né? Acho que seria isso, assim, falar que é luto muito, mas isso vai se transformar numa luta e que consegue passar com certeza. Ai, Graça, eu também fiquei emocionada. Não, a gente fica extremamente grata, assim, por te ouvir, por tu compartilhar toda a tua experiência, né, a tua vivência, muito pessoal, mas que bom que tu veio aqui, que tu falou. Acho que pra gente é importante ouvir isso enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto sociedade, e para que a gente repense, né, quando a gente encontrar uma mãe com uma criança que tem um cordão, né? Então tudo isso que tu falou, assim, achei muito legal, assim, porque às vezes a gente está tão envolvido ali no nosso mundinho que a gente nem se dá conta do nosso entorno, né? Então achei muito bacana isso que tu falou e te agradecer muito, assim, eu fiquei extremamente emocionada pelo carinho, também pela garra, né? Porque tu foi lá, tu se envolveu na causa, né? Tu se tornou vice-presidente ali do grupo. E que bom esse teu envolvimento, assim, que todas nós a gente possa se inspirar em ti para tomar as nossas causas ali, as nossas dores, porque como tu falou, é um luto que tu viveu e que a gente consiga transformar essa dor, isso que a gente vive, de alguma forma positiva e transformadora para a vida do teu filho, com certeza. O Estevão é uma criança, imagina, iluminada. E imagina tu falar todo dia isso pra ele, sabe? Então, com certeza, assim, ó... Não, a gente se emociona. Porque é inspirador, sabe? Justamente ainda mais pelo fato de que tu teria todos os motivos para se isolar ou para adaptar a vida para ser melhor para ele, né? Mas não, tu vai lá, tem esse projeto, vamos fazer isso, vamos tentar ter a vida o mais normal possível dentro das nossas limitações e da nossa realidade. Né? E às vezes eu tô te ouvindo e eu fico pensando em tanta coisa ao mesmo tempo, né? Que tu com tantas questões e dificuldades,
tá trazendo para nós todas essas vivências, assim, é muito bom te ouvir. Assim, e eu até, foi uma aula para mim, foi muito bom, né? Porque até da gente pensar, nós como sociedade mesmo, do que a gente pode contribuir, né? Para deixar isso de uma maneira mais leve para quem vive isso no dia a dia, né? Porque se eu estiver numa fila e te encontrar lá, eu vou te encontrar por poucos minutos. Sim. Mas tu vive aquela maternidade a vida inteira. Sim. Então, eu acho que ter essa empatia com o outro, né? Eu acho que é muito importante. Obrigada por ter vindo aqui. A gente E agradece. ter conversado com a gente, ter dividido isso, né? Não deve ser fácil, eu acho, falar sobre esse assunto. Não sei, para ti é mais tranquilo? É difícil, sabe? É complicado falar desse assunto, né? Mas eu acho que eu aprendi com o autismo, né? A poder enfrentar certas situações, enfrentar certos medos, né? Então, o autismo, às vezes, eu posso dizer que ele me deixou forte. Muito. Me ensinou a ser alguém que eu nunca imaginava. E é isso que acontece com todos, sabe? Com todos que vivem o autismo. Tu tira forças da onde tu não imagina que tu vai tirar, sabe? Então, falar sobre autismo, ele é muito difícil. Tu fala de coisas assim... Tu revive muitas coisas, né? É isso, é reviver coisas, né? Eu ficar pensando do que já aconteceu, né? Mas, ao mesmo tempo, tudo aquilo que aconteceu foi um aprendizado. E uma superação. Sim, uma superação, claro. Então, assim, para mim foi muito bom poder falar, assim, né? E eu me emociono também, só que eu quis me preparar para não ficar chorando aqui, senão eu ia chorar o tempo inteiro. Então, tipo, eu me preparei, senão eu vou ter que me preparar para falar, senão eu começar a chorar, eu não vou Olha parar só, mais. ela é forte o tempo todo. Mas muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Eu acho assim que eu falei um pouco de mim. E é um pouco um pouquinho, é o mínimo assim, Claro, do autismo, né? Ele é uma pontinha do tudo Isso, que vocês não, vivem, com né? certeza eu tenho pessoas com outras realidades, com outras dificuldades e a minha situação, como eu vivo o autismo, não é maior ou melhor do que as outras pessoas. Cada um vive o autismo da sua maneira e como pode viver ali, como conseguiu enfrentar essa situação, né? Então, assim, é muito importante falar, é muito importante que a sociedade entenda, né? Que as mães atípicas estão ali, os filhos estão ali, os atípicos, né? E a gente precisa ser visto, na verdade, né? Porque às vezes a gente não é visto. Sim. Não, e eu até trouxe isso porque a gente já, falando com outras mães, né? Nem toda mãe consegue falar sobre isso, né? E então, por isso que a gente agradece muito o teu relato, né? A gente agradece imensamente. Muito obrigada. Obrigada. E a gente fica por aqui. Esse foi mais um episódio do Mãe Pode Ouvir. Se você gostou desse vídeo, encaminhe para outras mulheres que gostariam e que precisam ver esse vídeo. Eu acho que, na verdade, nós, como um todo e como sociedade, como a gente falou, deveria ouvir a Grace. E curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Obrigada.